Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras de longo prazo nesta segunda-feira, dia 29 de maio. Estamos vendo o Bitcoin iniciar uma semana em um processo de alta, depois de ter revertido toda a baixa da semana passada, nas vésperas do fechamento da semana, bem no domingo. Com isso, nós tivemos muitas mudanças nas nossas carteiras e vamos aprofundar tudo isso detalhadamente a partir de agora. Antes da gente falar sobre os nossos produtos, vamos entender o que pode impactar o preço do Bitcoin nessa semana, levando em consideração o cenário macroeconômico e também o viés técnico, já que o Bitcoin reverteu a tendência. O que podemos esperar a partir de agora, depois que o preço conseguiu romper o nosso gatilho de alta. Então vamos aprofundar tudo isso a partir de agora. Olha só, no cenário macroeconômico nós temos uma semana de agenda mista com informações extremamente importantes. Essa é uma semana que fecha o mês de maio e também inicia o mês de junho. Com isso, nós temos algumas métricas que vão sair no final dessa semana, entre quinta e sexta-feira, extremamente importante, referente ao mês de maio. Então, esse é o momento de atenção. Nesse início de semana, no cenário macroeconômico, temos um cenário bem tranquilo. Hoje, por exemplo, segunda-feira, dia 29, é feriado nos Estados Unidos, então não temos nenhum dado aqui que tende a fazer preço. Hoje é dia do memorial lá nos Estados Unidos e com isso nós não teremos dados econômicos. Na terça-feira, dia 30, temos os preços de imóveis S&P composto e também a confiança do consumidor. Essas duas métricas vão ser divulgadas a partir das 11 horas da manhã. Aí na quarta-feira o cenário começa a esquentar um pouco mais no âmbito macroeconômico. Temos divulgação do IPC na Europa, variação de empregos também na Europa e na sequência temos o IPC da Alemanha, métrica extremamente importante, já que nós estamos falando aí de economias bem fortes. Nos Estados Unidos, temos uma quarta-feira marcada por discursos, mas também um dado extremamente importante, os JOLTS. E no final do dia, às 15 horas, vai sair aí o livro bege, que traz um panorama da situação econômica dos distritos do Fed. Já na quinta-feira, temos os dados mais relevantes dessa semana. Na verdade, entre quinta e sexta, são os dados mais relevantes, onde nós temos, na parte da manhã, a variação de empregos privados, o ADP, e como toda quinta-feira, pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego. Também teremos a divulgação do PMI industrial e também do PMI industrial ISM, duas métricas extremamente importantes. E para finalizar a rodada de mapeamento da saúde financeira dos bancos centrais americanos, teremos no final do dia, na quinta-feira, o Fed Balance e também o saldo de reservas dos bancos centrais. Então, quarta, quinta-feira são dados referentes à situação econômica dos distritos do Fed e também dos bancos centrais americanos. E aí, na sexta-feira, criptomaníacos, como toda primeira sexta-feira de cada mês, temos o relatório de emprego, o payroll, um relatório completo sobre o mercado de trabalho americano, salário médio por hora, ganho médio por hora e outras métricas como taxa de desemprego. Então, observem que essa é uma semana onde vai sair dados importantes do mercado de trabalho. Lá na quinta-feira, a oferta de emprego, os JOLTS. Na quinta, a variação de empregos privados, o ADP. E na sexta-feira, o payroll. Então, essas três métricas são de bastante impacto para o mercado cripto, especialmente entre quinta e sexta-feira. É os dias onde nós podemos esperar mais volatilidade, ok, criptonicos? Então, muita atenção aí. Então, agora que nós aprofundamos aqui o cenário macroeconômico, vamos entender o que pode acontecer com o preço, claro que também levando em consideração as possibilidades do cenário macro, tá? Então, vou adicionar aqui minha tela o gráfico, e esse é o gráfico que vocês estão habituados, né? Que a gente faça uma análise aqui do Bitcoin antes de partir para o viés das carteiras, né? Então, na última edição da análise semanal das carteiras, nós marcamos essas duas linhas rosas como níveis de gatilho. Então, se o preço perdesse o suporte aqui embaixo dos $26.158, esperávamos um processo de correção até as linhas brancas no gráfico entre 25, 23
e 21.800 dólares. E caso o Bitcoin conseguisse romper para cima, 27.650, esperamos pela continuação do movimento de alta. Então o Bitcoin estava caminhando para um fechamento semanal negativo, né? Observem que toda semana passada ela estava caminhando no sentido da queda, ameaçando inclusive um fechamento semanal rompendo esse nível, né, dos 26.150 dólares, porém, no final de semana, nós vimos o preço do Bitcoin iniciando esse candle de força aqui e, na verdade, fechando o gráfico semanal, voltando acima da média de 9 e da média de 100 períodos e rompendo também o nível de gatilho que nós estávamos monitorando. O mercado vem precificando a possibilidade de um acordo de elevação do teto da dívida americana e isso foi visto com bons olhos, já que isso poderia trazer menos aversão a risco para a renda variável. E agora o mercado passa a olhar novamente para dados em relação ao mercado de trabalho e também a expectativa de um aumento ou não de juros agora no dia 14. Então, criptomaníacos, com isso nós estamos vendo o Bitcoin iniciando um rompimento que vai levá-lo à continuação do movimento de alta anterior. Bitcoin deixou uma baita proteção no gráfico semanal, nesses níveis de suportes, já com uma sinalização de fundo ascendente. Então, com isso, agora esperamos a continuação do processo de alta do BTC, mas para isso o Bitcoin precisa manter alguns níveis. Vamos ver quais níveis são esses. Primeiro, eu gostaria de tirar essas linhas aqui para a gente poder fazer um ajuste nos pontos mais importantes de médio prazo. Claramente, agora, esse nível de gatilho ele se torna aqui na região da média de 21 períodos no gráfico semanal, que vai estar abaixo, né, desses dois pavis formados no preço entre dia 12 de maio e o pavio do dia 25 de maio também, tá? E agora esse nível, né, dos 27.600 dólares, que estava servindo para a gente como uma resistência, vai ser um suporte extremamente importante logo desse início de semana. Bitcoin fez um rompimento, agora está fazendo aqui um processo de correção, um pullback para retestar essa região, tá? Um reteste que pode levá-lo ainda de volta aqui perto dos 27.200, perto também das médias rápidas de 9,21 períodos no gráfico diário. Observem que o preço estava respeitando essas médias aqui como resistência, agora conseguiu fazer o rompimento e a média de 9 está prestes a cruzar a de 21, o que vai impulsionar a continuação desse movimento de alta de curto prazo. Então, o que esperamos agora é uma rápida correção do Bitcoin por aqui para deixar um fundo ascendente, visando a continuação do movimento de alta. E aí, com isso, nós temos alvos aqui para o BTC. O primeiro alvo para o Bitcoin é esse nível que ele ficou trabalhando ali por diversos dias, perto dos 30 mil dólares, entre 24.500, 30 mil dólares, que vai até esse nível aqui dos 31 aproximadamente. Então, essas duas linhas brancas são os alvos do Bitcoin agora visando a continuação no movimento de alta. Ou seja, enquanto o BTC estiver mantendo esses dois níveis marcados como suporte, a tendência é que ele continue subindo na direção dessa região aqui que nós já conhecemos e sabemos de sua importância, que há um tempo atrás foi um dos níveis aí de gatilho para um contexto de alta mais forte. Então o Bitcoin vai tentar buscar esse nível e na sequência romper essa barreira. E se essa barreira for rompida, podemos ter alvos do Bitcoin tranquilamente acima dos 32 mil dólares. E aí esses alvos, né, a gente pode até colocá-los aqui novamente, que seriam alvos de retração, né? O primeiro deles já está marcado aqui no gráfico, inclusive, ó, retração de 0,618, mas antes desse alvo aqui, nós poderíamos medir outros alvos considerando a FIBO nesse sentido. E aí, nesse caso, nós teríamos aqui, além dessas duas linhas brancas, teremos um terceiro alvo na casa dos 31.200 dólares. Então, 31.200 dólares é a retração desse movimento de baixa. Posteriormente, temos alvo perto da casa dos 35 pelo price action, esse suporte encontrado no dia 24 de janeiro. E na sequência, alvo completo dessa extensão de FIBO da máxima até a mínima, rumo aos 38 mil dólares. Então temos a possibilidade de um processo de continuação da alta de médio prazo do Bitcoin, enquanto o BTC estiver mantendo esses dois suportes marcados com as linhas amarelas. Então, nesse início de semana, devido à baixa liquidez, pelo fato do mercado americano estar fechado, por ser feriado nos Estados Unidos,
vamos ver o Bitcoin dando uma consolidada por aqui. Essa é a maior probabilidade, que nas próximas horas do dia o preço consolide por aqui, mas enquanto essa estrutura ascendente estiver sendo respeitada, maiores são as probabilidades do preço continuar o seu movimento de alta. Então agora que entendemos quais são as expectativas para o BTC, vamos entender como fica cada carteira da Criptomaníacos, levando esse viés em consideração. Olha só, vou começar falando sobre a carteira Outfactor, que ontem desativou a nossa postura defensiva, tá? Com isso, voltamos a ficar expostos em altcoin. Lembrando que você pode conferir o resultado da última semana na planilha da carteira, que já foi atualizada. As nossas exposições também já estão atualizadas na seção portfólio, para que você possa fazer todos os ajustes necessários, caso não esteja utilizando da sua automatização. Mas quem está utilizando da automatização, ontem nós fizemos então a inserção de altcoins na carteira, saindo da postura defensiva. Então passamos a ficar posicionados em INJ, SFX, Cava, XRP, ADA, XRM, XLM, Litecoin, Sol e Doge. Observem que todas essas moedas estão se beneficiando desse movimento de alta que o Bitcoin vem fazendo, com estruturas ascendentes, não só no gráfico semanal, mas também no gráfico diário. E agora, o nosso nível de postura defensiva da carteira segue com a linha aqui, né, a linha azul tracejada que vocês estão habituados, e atualmente ela está na casa dos 25.700 dólares. Então, seguimos monitorando essa região agora como postura defensiva da carteira Outfactor. Então, agora vamos falar sobre as mudanças na carteira Hodl. A carteira Hodl também ontem desativou nossa postura defensiva, então voltamos a ficar posicionados em Bitcoin e também em Ethereum. Lembrando que você pode conferir um novo relatório de venda na carteira na plataforma, onde nós sinalizamos onde está os nossos níveis de stop agora. Então, pessoal, carteira Hodl, nós vimos nas últimas movimentações, né? Nós tivemos uma posição de venda aqui embaixo, vou sinalizar aqui para vocês com uma linha para ficar mais claro, um pouco abaixo dos 26 mil dólares. Na sequência, o preço do Bitcoin voltou a subir e o nosso stop de compra foi ativado aqui um pouco mais acima, ou seja, nós vendemos em um nível mais baixo e depois recompramos em um nível mais alto. E aí, com isso, nós tivemos aqui um stop, né, aproximadamente na casa dos 5% e 70%. Vale ressaltar que nós tivemos um stop aí de 5% e 70%, o que diminui a nossa fração de BTC em aproximadamente aí uns 3,5%, porque nós estamos posicionados em 70% em Bitcoin, não 100%. Então, apesar da frustração de vocês com o stop, isso é apenas uma redução pequena dentro de um bom gerenciamento de risco das nossas frações, perante um resultado positivo de frações de BTC, que vocês já sabem, né? Então, apesar da gente ter tomado uma violinada, isso não coloca a gente num contexto negativo, não coloca a gente no prejuízo e temos um bom gerenciamento de risco em cima dessa última movimentação. Apesar de a gente ter vendido mais baixo e ter recomprado mais alto, nós recompramos em um ponto que é de alta probabilidade que o preço volte a subir, continue o seu movimento de alta. Assim, não vamos ficar de fora de um movimento de alta do BTC. Existem períodos nessa carteira onde a gente acumula mais frações de BTC, quando a tendência de baixa se inicia de fato, mas existem períodos onde a gente se beneficia mais das movimentações em dólar e em alguma parte desse período da movimentação em dólar, de alta em relação ao par dólar, nós acabamos perdendo frações de Bitcoin. Isso já está validado e precificado diante dos nossos backtests. Quando acontecem rompimentos rápidos do nosso nível de postura defensiva, isso pode acontecer. O importante é a gente focar no nosso objetivo de longo prazo, que tudo isso vai ser compensado em relação à assertividade do produto, das vezes que o preço de fato ativa a nossa postura defensiva e conseguimos nos proteger de uma queda, e das outras vezes que o preço faz essas armadilhas de mercado. Então, o que esperamos agora para a carteira Hodl? A continuação desse movimento de alta e permaneceremos posicionados em Bitcoin até que a nossa postura defensiva seja acionada mais uma vez.
Vale ressaltar que com o Bitcoin continuando o seu movimento de alta, é esperado que a nossa postura defensiva, o preço, né, de stop, vá subindo junto com o Bitcoin. Então, em algumas semanas, com o Bitcoin continuando o seu movimento de alta, muito provável que o nosso stop de compra já vai estar na mesma região que fizemos essa compra ou até em um nível positivo. Então, vamos gradativamente, conforme o preço for subindo, vamos subindo o nosso stop, não só para o BTC, mas também para Ethereum. Então, o Bitcoin, conforme vocês viram na análise, né, fez essa proteção, segue na tendência de alta, por isso voltamos a ficar posicionados no BTC. Falando sobre a Ethereum agora, Ethereum caminhou no mesmo sentido do Bitcoin e voltamos a ficar posicionados em Ethereum após o rompimento dessa linha de tendência de baixa que vocês estão vendo marcado no gráfico com a linha vermelha. Com isso, agora a nossa expectativa é que a Ethereum venha romper mais essa barreira aqui perto dos $2.000 para que ela continue seu movimento de tendência. Não esqueçam de conferir também na vitrine da carteira Hodl, na seção relatórios, qual é o nosso stop para Ethereum, para você que está operando de forma manual. Agora, vamos conversar com você que está chegando na carteira por agora e ainda não fez o seu rebalanceamento. Conforme eu venho mencionando para vocês, nas últimas semanas, o melhor momento para você se rebalancear era no momento que nós estávamos dolarizados, né? Já que assim você ia ficar igual à nossa postura, e agora que aconteceu movimentação na carteira, você estaria seguindo exatamente o gerenciamento de risco e o nosso posicionamento. Caso você não tenha feito o seu rebalanceamento, tudo bem, observem que o BTC e a Ethereum ainda seguem na mesma região onde nós realizamos a nossa compra. Então, caso você decida fazer o seu rebalanceamento e o preço esteja abaixo ou no mesmo nível do nosso nível de compra, você simplesmente pode fazer o seu rebalanceamento. Caso o preço do Bitcoin já tenha subido para níveis mais altos, nesse caso, eu vou te pedir para entrar em contato com a gente no grupo VIP, marcar lá @BrunoCrypto, para que eu possa te dar um auxílio de acordo com esse momento. Afinal, no momento que você for fazer o seu rebalanceamento, o Bitcoin pode estar em um nível bem mais alto que compense fazer algum outro tipo de estratégia, como um DCA, por exemplo. Então vai depender do momento que você decidir fazer esse rebalanceamento. Então, caso, em resumo, o preço esteja abaixo ou na região de compra, simplesmente faça o seu rebalanceamento. Caso o Bitcoin esteja níveis acima dos $30.000, marca no grupo que a gente tirar esse suporte. Então agora, criptomaníacos, vamos falar sobre a carteira Alt Season. Carteira Alt Season, voltamos a fazer compras em BNB que desativou, né, a nossa postura defensiva, com o preço rompendo o nosso gatilho de exposição. Depois da nossa compra, o preço corrigiu um pouquinho, mas segue trabalhando nessa região. Então agora esperamos que BNB continue seu movimento, teremos um stop posicionado, tá? Um stop pequeno que nós estamos posicionando em BNB, logo abaixo da nossa região de compra ali, menos de 2%. Vale ressaltar que novas compras podem surgir essa semana, em exemplo, em Ethereum, em um processo de correção, Link, que está abaixo da nossa posição de compra, então ela pode dar oportunidade de compra ao romper novamente essa região. Matic, mesmo cenário, Aave, tá? E Uni. Lembrando que as moedas que não fazem parte do âmbito fundamentalista, como ONI, Gala, Money, FIO, que estávamos monitorando, não vamos comprá-las com o preço dos ativos abaixo do nosso gatilho de exposição. Então, com isso, essas moedas estão com uma bandeirinha aqui vermelha do lado, que significa que nós não estamos monitorando entradas nesses ativos. Esses ativos só vão entrar na nossa carteira em um contexto de tendência de alta clara. Por enquanto, seguimos aguardando por compras na queda de os ativos fundamentalistas que não estão abaixo. Por enquanto, seguimos aguardando por compras na queda dos ativos fundamentalistas que estão abaixo do nosso gatilho de exposição ou para que esses ativos estejam acima do gatilho de exposição para que voltamos a ficar comprado neles, ok? Então, por enquanto, só seguimos posicionados em BNB e aguardando por uma melhor oportunidade de entrada em Ethereum. Então, criptomaníacos, é importante que vocês entendam que
Após esse rompimento do Bitcoin, nós temos o início de uma semana de alta, de maior probabilidade do preço continuar subindo. Vale ressaltar que em momentos como esse, o Bitcoin costuma ganhar dominância frente às altcoins e, na sequência, as altcoins acompanhar o seu movimento. Então, muita atenção aí, vamos monitorar de perto essa proteção do Bitcoin nesses níveis de suporte e agora continuamos olhando para um movimento de alta rumo a essas linhas brancas no gráfico entre 29.500 e 31.200 dólares. Lembrando que qualquer dúvida sobre essa análise, estamos à disposição nas nossas comunidades e também no suporte. Vejo vocês em uma próxima análise semanal das carteiras de longo prazo.